Bom dia, gente. E aí, animados? Super. Queria convidar vocês então a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 57. Só como uma introdução rapidinho, esses cânticos que nós vamos pregar nesse final de ano, eles são essa introdução do Evangelho de Lucas, que é bem extensa. Então a gente vai ler bastante coisa aqui. Tem 80 versículos do primeiro capítulo e tem uma história muito bonita. A gente precisa fazer eu acho que vocês já pegaram um pouquinho da forma como eu ensino. Eu gosto de juntar todas as coisas como se não. A Bíblia é uma história só. Então eu gosto de fazer essas conexões com o Antigo Testamento, conectar todas as coisas para a gente entender o plano da redenção como um todo. Então por isso que a gente precisa entender todas essas coisas. Eu vou ler a partir do versículo 27, do 57 ao 79. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado de João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, ele escreveu: o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Preste bem atenção agora. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas da antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade, em justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos até aqui. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo agora. Ilumina as mentes e os corações, para que nós possamos compreender a grandeza, a beleza, a profundidade do Teu Evangelho, Senhor. E que tamanha redenção nos veio ao encontro pela pessoa de Jesus Cristo, Senhor. Abre as nossas mentes e os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, essa aqui é uma história um tanto quanto curiosa. Eu quero linkar aqui tanto a história de Zacarias e Isabel, quanto o cântico que ele entoou. Só um pouquinho para trás, que eu falei que a gente ia ler em Lucas
bastante porções, mas eu vou contar a história rapidamente, brevemente. Zacarias era um sacerdote no templo. Ele trabalhava no templo fazendo sacrifícios e tudo mais. E naquele tempo, antes de Isabel, sua esposa, que era estéril, engravidar, ele foi sorteado para queimar incenso dentro do templo. E desde aquele tempo o incenso tinha essa imagem, essa ilustração de que quando a fumaça sobe, as orações vão subindo até Deus. Então o povo orava do lado de fora, alguém acendia incenso dentro do templo, subia a fumaça e o povo orava, e essa oração então, assim, de maneira, a imagem é que através da fumaça a oração chegava até Deus. É óbvio que não era através da fumaça, mas é simbolicamente. E quando então Zacarias foi sorteado para fazer esse serviço, quando ele foi queimar incenso dentro do templo, do lado do lugar onde queimava o incenso, apareceu um anjo. E esse anjo falou para ele que as suas orações tinham sido ouvidas e que a sua esposa ia gerar um filho. Zacarias e Isabel já eram avançados de idade. Eu gosto de fazer essas conexões. Quem na Bíblia era avançado de idade e Deus prometeu um filho? Abraão e Sara. Então a gente vai conectando as coisas. Abraão e Sara. Então mais uma vez, só que agora quem duvidou não foi Isabel, quem duvidou foi Zacarias. Sabe quando a gente ora muito por uma coisa, e às vezes a gente ora no automático, assim, já está há tanto tempo pedindo uma coisa e Deus não atende, e quando Deus diz que vai atender, ou quando atende a gente fica incrédulo, a gente não acredita? Era isso que Zacarias estava passando. E há mais de 20 anos ele pedia um filho para Deus, e agora Deus tinha respondido a sua oração. Lá em Lucas 1:6 diz assim: e não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Só que tem algo interessante aqui, que eu queria já de cara fazer uma aplicação para nós aqui. No versículo 6 diz assim: e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão, de maneira irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Às vezes a gente faz teologia da seguinte maneira: se as coisas estão dando certo na minha vida, é porque eu estou agradando a Deus, e se as coisas estão dando errado na minha vida, é porque eu não estou agradando a Deus. E nem sempre é assim. Pode ser que em algum momento as coisas não estejam fáceis na sua vida, Deus até não esteja respondendo às tuas orações, parece que Deus está em silêncio, como estava aqui para Isabel e para Zacarias. Mas Deus se lembra da sua oração. Deus não deixou de te amar nesse tempo, porque Deus ama baseado no caráter dele, e não naquilo que nós percebemos a respeito dele, das nossas percepções a respeito de Deus. Deus é imutável, Ele continua sendo amor mesmo quando nós não percebemos o seu amor. E algo interessante aqui, Zacarias, vocês sabem que também na Bíblia muitos nomes ajudam a gente a interpretar a história, a entender o que Deus está fazendo. Então Zacarias tinha um nome muito propício para o momento e para aquilo que estava acontecendo com ele, porque Zacarias significa Deus se lembra, ou significa Deus se lembrou. Então o anjo chegou para Zacarias e falou assim: Deus se lembrou de ti. É isso que Deus está falando. Deus se lembrou da tua oração, Deus se lembrou. Então olha que interessante como essas figuras nos ajudam a entender o que Deus está fazendo. E não só Deus se lembrou da oração de Zacarias, mas Deus também se lembrou do seu povo. Então, de certa maneira, aquela salvação e aquela redenção se aplica de maneira pessoal para Zacarias, porque eles há muito tempo oravam por um filho e queriam, desejavam um filho, e isso é algo legítimo, mas também através desse filho, não foi só qualquer filho,
Ou isso não está na Bíblia, tá? Um parênteses não está na Bíblia. Às vezes, no ditado popular, as pessoas falam assim, não, Deus está demorando porque está caprichando. Parece o caso aqui, eu não estou dizendo que está na Bíblia. Mas então Deus separou esse menino, não apenas para dar um filho para Zacarias, que tinha orado a respeito disso, mas para, através desse menino, preparar o caminho do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que Zacarias foi o maior profeta nascido de mulher. Por que ele foi o maior profeta nascido de mulher? Porque ele é quem fez a ponte, ele foi o arauto do Senhor, o abre-alas, se você quiser a ilustração mais contextualizada, do reino de Deus, através de Jesus Cristo. Então, Deus se lembrou do seu povo e se lembrou da oração de Zacarias e Isabel. Mas agora tem um outro nome que nos ajuda a entender essa história. Geralmente, naquela época, e isso é comum até hoje, alguém aqui é júnior ou neto? Algum homem aqui é júnior ou neto? Porque quando a pessoa é júnior ou neto é porque ela herdou o nome de algum parente. Hoje não é tão comum, né? Hoje é mais nome composto, né? O brasileiro gosta de nome composto. Então, e inclusive aqui poderia ser um nome composto, porque daí poderia juntar o nome que os parentes queriam, que os vizinhos queriam, com o nome que Deus queria. Ia ficar Zacarias João, ia ficar horrível. Mas Deus tinha escolhido João para ser o nome do menino, que não era o nome de nenhum dos parentes de Zacarias. E assim, Zacarias já era um vovô. O natural seria o nome do menino ser Zacarias, para não deixar morrer a memória do pai. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso era muito comum acontecer. Só que Deus interviu e escolheu o nome do menino, e o nome do menino era João. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do Joãozinho, filho da Pri, do Pedro. E olha só, agora juntando esses dois nomes, o significado de João significa Deus é gracioso, ou Deus concede o favor. Isso significa João. Deus concedeu o seu favor. Juntando o nome de Zacarias e de João nessa história, a gente tem então, Deus se lembrou e concedeu o seu favor. Deus se lembrou do seu povo e concedeu graça, concedeu misericórdia, concedeu o seu favor. Então olha como essas coisas nos ajudam a interpretar. Voltando para Zacarias, então, quando Zacarias ouviu que ele ia ter um filho, o que aconteceu? Ele duvidou, mesmo sendo um homem justo, e aqui é importante também, mesmo Zacarias sendo um homem justo e temente a Deus, depois de uma grande notícia, ele teve um grande escorregão na sua fé, ele duvidou. E isso também ilustra muito bem o que estava acontecendo. Porque o sinal, eu não sei se o anjo ficou bravo com Zacarias por ele ter duvidado. Se agora, tu não acreditou, então agora tu vai ficar mudo, até o teu filho nascer. Óbvio que não, tá? Estou brincando. Mas essa imagem de mudez ilustra o tempo que eles estavam vivendo. Há 400 anos Deus estava em silêncio. Deus não falava através de nenhum profeta. E agora estava vindo o grande profeta. Então, Zacarias ficou em silêncio, ficou mudo. Zacarias ficou mudo. Então, durante toda a gestação, ele não estava falando. E aqui a gente chega no texto que a gente leu. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, e seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia, que faz também junção com o nome de João, pode significar misericórdia. Ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas ela falou que não, o nome dele seria João. Aí então deram uma tabuinha. Essa imagem, tem muitos quadros famosos, de muitos pintores, a respeito desses cânticos. Então aquela tabuinha ali,
Era tipo aquele imã de geladeira que tem lá na casa do Jeff Dahmer, que escreve as coisas. É algo, acho que meio parecido com isso. Que eles escreviam alguma coisa na tabuinha para lembrar. Então, Zacarias pegou seu imã de geladeira lá, seu planner, e escreveu e falou: o nome dele vai ser João. E quando ele falou isso, se cumpriu aquilo que o anjo prometeu para ele. E aí então seus lábios se abriram. Essa imagem é muito importante, porque a gente tem então 400 anos de silêncio da parte de Deus através dos profetas, uma profecia de que o menino seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor Jesus, para o Messias, silêncio na gravidez e agora uma explosão de um hino de louvor. Se vocês repararem na Bíblia de vocês, todo o cântico de Zacarias, do versículo 68 até o 79, não tem ponto final. Ele é assim uma crescente. Eu não sei como é que isso aqui é no grego. No grego não é meu forte. Mas no grego não tem pontuação. É como se fosse assim um romper de um grande refrão. E esse refrão vai crescendo conforme vai sendo entoado. Então olha que interessante. Conectando agora o nome de Zacarias com o nome de João, a gente vê que Deus se lembrou do seu povo e concedeu o seu favor. E agora Zacarias então abre a boca e o que ele diz? Louvado, ou seja, bendito, daí que vem a palavra benedictus da Vulgata Latina, é essa primeira palavra. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Muito importante esse versículo. A primeira expressão. Quando alguém tem um filho, a gente fica encantado, fica maravilhado, e a gente fala como um bebê bonitinho, é a cara do pai, é a cara da mãe, a gente fala várias coisas sobre um bebê que nasceu. É ou não é verdade? Mas agora, Zacarias está diante do filho que Deus deu para ele depois de tantos anos de oração, e a primeira expressão dele é romper em louvor ao Deus da aliança. Não é falar sobre o seu filho, ele também fala sobre o seu filho, mas depois. Louvado, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É impressionante que antes de falar do seu próprio filho, ele louva a Deus pela vinda de Jesus, por aquilo que estava acontecendo, para acontecer logo em seguida. Ele sabia que o seu filho seria apenas o precursor, o anunciador. A alegria verdadeira não estava no filho em si, mas na visitação de Deus, na vinda de Jesus, porque Jesus veio para visitar e redimir o seu povo. Pode botar o próximo slide. Então a gente encontra nesse cântico 3 motivos para a gente adorar a Deus. O primeiro motivo é que Deus se lembra das suas alianças. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu. Eu quero focar bem nesse versículo. A gente precisa entender, aqui tem a chave para interpretar o que acontece verdadeiramente no Natal. No Natal, mais uma vez, Deus está visitando e redimindo o seu povo. Em todas as outras religiões, Deus é uma força gigantesca que tem o poder para me abençoar ou me amaldiçoar. E as pessoas tentam chamar a atenção dessa divindade com sacrifícios, com votos e etc., para que essa força, esse Deus, abençoe a pessoa. Todas as outras religiões do mundo são assim. No cristianismo é o contrário. No cristianismo é o próprio Deus que vem visitar e redimir o povo que virou as costas para Ele. E esse é o cristianismo, esse é o evangelho. A palavra visitar dá a ideia de presencial.
alguém me visitou, alguém foi até mim. Então, na vinda de Jesus, o próprio Deus saiu do seu trono e veio até nós. Ele veio até nós. Essa mesma palavra no grego é encontrada lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala assim, tá, mas quando vocês fizeram isso para mim? Eu tive fome e me deste de beber. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava preso e fosse me visitar. É essa a ideia. Essa a ideia. De que Deus estava vindo visitar alguém que necessitava da sua visita. Deus veio até nós. Irmãos, isso é grandioso demais. O homem voluntariamente virou as costas para Deus no Éden e tem vivido a sua vida a despeito de Deus, sem considerá-lo, como se Deus não existisse. E mesmo assim, Deus se lembra da sua criação. E Deus escolhe vir até nós para nos redimir. Em Porto Alegre, tem um parque chamado Parque da Redenção. É um dos parques mais famosos. Inclusive eu e minha família amamos ir nesse parque. Só que o nome desse parque não é Redenção. O nome desse parque é Parque Farroupilha. O apelido dele é Parque da Redenção. Por quê? Porque era nesse parque em que os escravos eram libertos. Por isso que o nome é Parque da Redenção. E Deus veio então. O que é? Irmãos, como cristãos nós precisamos entender o que é redenção. Não é uma coisa tão fácil. Esse termo, ele é comum na nossa boca, mas a gente precisa entender mais profundamente o que ele é. Muitas pessoas se tornavam escravas por não conseguir pagar uma dívida. Pegavam dinheiro emprestado, faziam alguma coisa errada e se tornavam escravos de outro. Nós nos tornamos escravos do pecado, por causa do nosso pecado. Nós todos éramos escravos. Então Deus saiu do seu trono e veio nos visitar para nos redimir. A redenção é quando alguém compra o escravo para o libertá-lo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio até nós para nos comprar de volta, para nos libertar do pecado, do diabo e do inferno. Isso é redenção. Então, que coisa grandiosa nós sabermos hoje que nós fomos redimidos pelo nosso Deus. Ele promoveu, versículo 69, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Em outras versões diz, ele promoveu plena e poderosa salvação. Plena e poderosa salvação. Aqui é importante a gente entender também sobre redenção, é que o Evangelho, a mensagem de salvação do Evangelho, ela não é um analgésico para as dores que nós sentimos na nossa existência aqui. Ela não é só uma anestesia para as dores que nós experimentamos nessa existência aqui. O Evangelho é transcendente. Ele é um Evangelho eterno. Ele lida com as questões eternas da nossa alma. Ele também traz e produz uma certa redenção aqui e agora. Nós deixamos de ser quem éramos e passamos a ser parecidos com Cristo. Deus transforma a vida de pessoas. A vida de pessoas é diferente quando encontra o Evangelho. Mas em última instância, o Evangelho te salva plenamente e eternamente da condenação dos seus pecados.
E foi essa salvação que Jesus veio realizar. Plena e poderosa salvação. O Evangelho trata do problema central da humanidade, que é o pecado, que é o problema da nossa escravidão. Mas ele veio para visitar e para redimir o seu povo. Em um único ato, e por meio de um único homem, Deus resolveu o problema eterno da condenação. É bom ressaltar de que a salvação, ela não depende do nosso desempenho, mas ela garante vida eterna, ela nos dá paz com Deus. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é, ela não pode ser perdida pelos que realmente pertencem a Cristo. Cristo nos comprou com seu precioso sangue, Ele nos redimiu e nos libertou. Agora nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Essa é a linguagem que a Bíblia apresenta. Então eu não creio na perda da salvação. Eu creio que se de fato você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, você pertence a Ele eternamente. Ele te redimiu, agora você faz parte do povo dele. Então, continuando, Zacarias profetiza baseado naquilo que Deus já havia feito no passado. As alianças através de Abraão, as promessas através dos profetas, os livramentos na história de Israel. A vinda de Jesus, então, é a consumação de todas essas promessas, é a consumação de todas essas micro-redenções que aconteceram durante a vida do povo de Israel. Elas ilustravam a vinda do Salvador Jesus, que trouxe plena e poderosa salvação. Então, aqui, só para passar para o próximo ponto, nós devemos adorar a Deus, porque Deus se lembra. Deus é um Deus de aliança, Ele se lembra que tem uma aliança com o seu povo. E o próximo ponto, Zacarias louva por aqueles que anunciam o Evangelho. E você, menino, versículo 76, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Olha só, que completo isso. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus. Como é que acontece essa redenção? Através do conhecimento, do perdão dos seus pecados, por causa da misericórdia do nosso Deus. É completo. A mensagem está estampada aqui. Então olha quem é João Batista. Esse menino será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Se nós lermos essa passagem apenas como algo que aconteceu há 2000 anos atrás e não toca a nossa vida, a gente vai falar, que legal, João Batista foi um grande profeta, acabou aqui. Mas nós também somos chamados a ser embaixadores do Rei, sermos arautos do Rei, proclamadores da mensagem. Você está aqui hoje porque alguém foi João Batista na sua vida. Alguém preparou o caminho para o Senhor. O que é evangelizar? É preparar o caminho para o Senhor. Preparar o caminho é construir uma ponte para que o Senhor possa chegar na vida de alguém. A gente faz isso amando, se relacionando, conectando com pessoas, anunciando a mensagem do Evangelho. Mas o novo nascimento vem só por causa da vontade de Deus. Nós podemos fazer todas essas coisas e não acontecer nada. Qual que é o nosso papel como cristãos? Preparar o caminho para o Senhor. Deus está te chamando para sermos Joãos Batistas nesse mundo, preparando o caminho para o Senhor.
anunciando a mensagem do Evangelho por meio do perdão dos seus pecados por causa das ternas misericórdias do nosso Deus. Duas aplicações aqui. Primeiro, nós devemos louvar a Deus pela vida daqueles que anunciaram o Evangelho para nós. Tire um tempo na sua semana para lembrar como é que foi a sua conversão. A gente falou aqui na última série, Minhas Testemunhas em Atos, muito sobre testemunhar, muito sobre compartilhar a nossa fé, sobre o nosso testemunho, sobre como nós nos tornamos cristãos. Tire um tempo para pensar nisso. Ore pela pessoa que comunicou o Evangelho com você. Deus usou várias pessoas para comunicar o Evangelho para mim e para você também. Tire um tempo para orar. Talvez nessa época do ano escrever um cartão de Natal, mandar um biscoitinho de Natal, honrar a vida dessa pessoa e louvar a Deus, porque Deus usa poderosamente os seus instrumentos para proclamar a mensagem do Evangelho. E Ele quer fazer de nós poderosos instrumentos nas suas mãos para o avanço do Evangelho e do Reino de Deus. Amém? Continuando, Zacarias também louva o Senhor, o bendito Senhor, por causa do alvorecer da esperança. Como eu falei, a gente precisa lembrar do contexto em que isso foi dito e proclamado. Quem falou, por que falou, tudo isso é necessário para nós interpretarmos a palavra de Deus. O povo de Deus naquela época estava sendo subjugado pelos romanos. Vergonha, humilhação, silêncio de Deus através dos profetas, infidelidade do povo. Mas exatamente nesse tempo oportuno, Deus promete que a luz da alvorada brilharia novamente. Olha no versículo 78 comigo no final. Pelas quais do alto visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, na sombra da morte, e guiar os nossos caminhos, os nossos pés no caminho da paz. Zacarias está louvando a Deus pela salvação que vem do céu. Eu fiquei pensando numa coisa interessante aqui. Geralmente o sol nasce de baixo, é ou não é? Ou pelo menos de trás do planeta. Mas aqui ele está falando de um sol nascente, pelos quais do alto visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas. Nós cremos, meus irmãos, que Cristo é a luz do mundo e ela vem do alto. Aqui Zacarias não está louvando os luminares. Zacarias está louvando a luz do mundo que vem do alto para trazer a verdadeira alvorada para as nossas almas, para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. Pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Então Zacarias adora essa manifestação, é isso que está acontecendo, que Jesus está vindo ao mundo para desfazer as obras das trevas e para salvar a humanidade. Esse é o alvorecer da esperança. Mas tem mais um versículo que eu queria olhar com vocês aqui hoje. Se vocês puderem prestar atenção no versículo 74,
que diz assim: resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos tem um para ali, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Deus está fazendo então todas essas coisas. Deus está se lembrando da sua aliança e nos concedendo o seu favor em Cristo. Deus está fazendo plena e poderosa salvação por meio de Jesus. E tudo isso está sendo anunciado para nós para que nós o adoremos sem medo, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. A salvação que Deus opera em Jesus Cristo é para isso. Qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa resposta? A nossa resposta primeira é a adoração. Meus irmãos, como não adorar um Deus que é digno como esse? Como não adorar o nosso Senhor? Depois de pensar em todas essas coisas, como não adorar o nosso Deus por essa plena e poderosa salvação? Como não adorar o nosso Deus que não se esquece do seu povo? Isso nos motiva a adorar a Deus até quando a gente não está bem, porque Deus não esquece dos seus, Ele não esquece da sua aliança. Por isso nós podemos nos reunir aqui e adorar a Deus. Esse é um papel importante, eu queria falar isso hoje. Esse é um papel importante da igreja. Não menospreze esse momento do culto, porque foi também para isso que Cristo morreu lá na cruz, para juntar para si um povo redimido. Você faz parte do povo redimido do Senhor, e a forma como nós respondemos a essa redenção é adorando a Deus, servindo a Ele com a nossa vida. Não se esqueça disso antes de sair da sua casa no domingo para vir adorar a Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, você faz parte do povo de Deus. É isso que deve te motivar a vir à casa de Deus, a adorar a Deus. Para o servirmos, o adorar sem medo. E outra coisa, não existe mais barreira entre nós e o nosso Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça de Deus, porque nós temos um mediador que foi enviado. Deus está aqui no nosso meio, através do Espírito Santo. E nós podemos e devemos desfrutar disso. Nós devemos adorar a Deus sem medo. E aqui fala da vida em santidade e justiça. Como que o cristão deve viver então? Adorando a Deus, sem medo, em santidade e justiça diante dEle, corandeu, todos os dias. Aqui é um resumo, olha, gente, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu sinto, mas eu fico emocionado, porque assim, parece que, se a gente pegar só esse pedacinho da Bíblia aqui, já dá para falar tanta coisa, dá para aprender tanta coisa. As promessas de Jesus, de Deus que se cumpriram em Cristo, a forma como nós respondemos em adoração a Ele, qual é o conteúdo da mensagem que nós temos que proclamar, está tudo aqui, numa perícope pequena do Novo Testamento. E pasmem, isso é uma música. Zacarias está cantando. Ele está cantando tudo de uma vez só. Aqui no grego também tem uma ideia legal, que é, na primeira parte ele canta forte, tem essa voz no grego, ele canta forte, depois ele canta muito forte, depois ele canta muito, muito, muito forte. Tipo assim, uma explosão de louvor. Sabe quando o worship vai crescendo assim? É mais ou menos essa ideia. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar, estoura o refrão, é mais ou menos essa ideia.
Eu gosto de dizer que o worship não é só um estilo musical, ele é um estilo de vida. A gente deve viver com o coração assim, com o coração worship. Para finalizar então, meus irmãos, João Batista é a nossa missão como igreja. Eu já falei isso, mas eu vou repetir para a gente fechar, encadear essa linha de ideias. Louvamos a Deus, vamos estruturar aqui o pensamento. Louvamos a Deus porque Ele se lembra da sua aliança. Louvamos a Deus e adoramos a Deus e nos alegramos nele por causa da sua plena e poderosa salvação. Louvamos a Deus porque Ele nos redimiu e agora nós podemos viver adorando sem medo, vou colar aqui, em santidade e justiça diante dEle todos os dias. Mas não só isso, por último, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes o caminho. Com essa mensagem, arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. O Evangelho sempre inclui pecado, arrependimento e salvação. Pecado, arrependimento e salvação. Essa é a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho. Nós somos frutos dessa mensagem. Você passou por esse processo, pelo processo de reconhecer o seu pecado, se arrepender do seu pecado e ser redimido por Cristo do seu pecado. Você passou por esse processo e agora você é um proclamador dessa mensagem. Nessa época, nós pensamos a respeito de Jesus. Olhamos para as luzes, para as músicas. Vocês entendem agora, olhando esse texto, às vezes assim, não ficava tão claro para mim. O Natal na minha casa era meio vazio de sentido, não tinha tantos símbolos e tantas coisas. Mas agora quando eu olho para os símbolos do Natal, para a luz, para todos esses símbolos, o presente da graça de Deus, ressignifica tudo. A gente olha com beleza para essas coisas. A gente não vê mais paganismo nas coisas do Natal, a gente vê evangelho nas coisas do Natal, os símbolos do Natal. A luz que ilumina as trevas, que dissipa a sombra da morte. Só para a gente concluir então, todos nós já estivemos em trevas densas, como nessa passagem. Todos nós fomos alcançados pelo sol da justiça. E eu gostaria que você, se você pudesse guardar no seu coração esses 3 pontos. Deus visitou, Deus se lembrou e visitou o seu povo. Visitou e redimiu o seu povo no Natal. Ele trouxe plena e poderosa salvação. Deus cumpre as suas promessas, liberta o seu povo. Eu vou falar os 3 pontos de novo, está confuso, tá? Desculpa. Ele cumpre suas promessas, Ele libertou o seu povo, Ele nos deu uma família, e agora Ele nos envia de novo para proclamar essa mensagem. Então, que nessa época do ano, nós possamos lembrar que Deus se lembra e concede o seu favor, que Ele visitou e redimiu o seu povo,
e que Ele trouxe plena e poderosa salvação. Eu vou repetir para quem está escrevendo. Nessa época do ano, nós devemos cantar e adorar a Deus, porque Deus se lembra e concede o seu favor. Zacarias e João. Nós devemos adorar a Deus porque Ele visitou e redimiu o seu povo e trouxe plena e poderosa salvação, para o adorarmos sem temor, vivendo em santidade e justiça todos os dias diante dEle. Quanta coisa nós aprendemos hoje sobre um simples cântico entoado pelo profeta, pelo pai de João Batista. E quantas coisas nós temos para nos alegrar e celebrar no Natal. Eu queria que o teu coração saísse daqui hoje cheio de esperança e de alegria por tudo isso que Deus fez no nascimento de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, obrigado porque o Senhor se lembra das suas alianças. Obrigado porque o Senhor concede o teu favor, que é Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor não nos deixou em trevas, mas a luz do mundo veio até nós. Obrigado porque o Senhor nos redimiu do pecado. O Senhor operou em nós plena e poderosa salvação. Agora nos ajuda, Senhor, a viver te adorando sem temor, em santidade todos os dias diante de Ti, Pai. Preparando o caminho do Senhor, da vida daqueles que ainda não encontraram o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada. Nos ajuda a lembrarmos dessas coisas, porque nós somos rápidos para esquecer. Nos ajuda a ser gratos e enche, Senhor, o nosso coração de verdadeira alegria, uma alegria não circunstancial, mas uma alegria baseada no caráter e na fidelidade do nosso Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém.